Então, 1, 2, 3 e já, né? Vamos começar aqui a equação de Bernoulli. Continuação. Aí a gente falou do tubo de Pitot, né? Que é um medidor de vazão por diferencial de pressão também, né? E o tubo de Pitot, ele é muito preciso, ele é tão preciso que ele é usado na aviação, né? O Boeing 747 da Air France, que saiu aqui do Rio de Janeiro, até caiu porque a pontinha do tubo de Pitot congelou, então ele ficou sem medida de velocidade. É um avião, isso a gente não vê, isso é mais a parte pessoal de engenharia aeronáutica e mesmo de engenharia mecânica. Um avião para sustentar no ar, ele precisa de uma velocidade mínima para que a força de sustentação consiga sustentar o peso do avião. E tem essa janela de velocidade. Ele tem que ter uma velocidade mínima e também não pode passar de uma velocidade máxima, senão a asa quebra. Então, o controle da velocidade é muito importante. E no caso do voo da Air France, o piloto, né, no mar, à noite, ele não tinha, com a medida da velocidade do avião pelo tubo de Pitot comprometida, ele não tinha como saber em que velocidade o avião estava. Porque ele não tinha referência visual, né, porque não tinha nenhuma nada, né? Você vê sua velocidade, se você vê alguma coisa se movendo, né? Você pode ter até uma sensação de velocidade se você fechar o olho, mas ela é muito grosseira. Na verdade, você vai ter uma sensação de aceleração, né? Você não tem a sensação de velocidade, porque a aceleração ela causa força. Se você está a uma velocidade constante de olho fechado, você nem sabe que você está se movendo, a não ser que tenha um vento, uma coisa assim, né? Você sinta na pele, mas não é o caso dentro do avião, né? Então, a velocidade dele foi reduzindo, e ele caindo, também sem saber, porque o medidor de pressão não funcionava, e até chocou-se com o mar, né? Ele não fez um pouso forçado, como a gente vê nos filmes, né? Emergência, não sei o quê, colete salva-vida. Ele foi caindo, e se chocou com o mar. Então, o tubo de Pitot ele é muito usado em aplicações em que os fluidos são muito limpos. Não é porque é um tubinho fininho que você coloca dentro de uma tubulação ou no casco de um avião. Se tiver sujeira, esse tubo fininho vai entupir. Na indústria de processo, a gente usa muito. Opa! Está em medidores. O diferencial de pressão chamado ΔP. Usa muito, chama tubo Venturi. E o primo pobre dele é a placa de orifício. Eu nunca vi um tubo Venturi na vida. Tubo Venturi, você tem uma tubulação, aí você tem uma redução aqui bem feita, muito bem feita, para não causar atrito. Depois volta aqui. E você tem um medidor de pressão aqui e outro aqui. A vantagem do tubo Venturi é baixo atrito, não há perda de energia, porque ele é feito de modo a perturbar o mínimo possível o escoamento. Mas é uma peça de alto custo, né? O que a indústria usa normalmente, a indústria de processo, é a que chama placa de orifício.
que é uma placa mesmo que o cara coloca aqui no meio da tubulação e mede a pressão antes e a pressão depois. E aí, como é que ele calcula essa vazão, né? Isso vale para o método de cálculo, vale tanto para o Venturi quanto para a placa de orifício. Primeiro, escoamento incompressível, as hipóteses, né? Estado estacionário. Opa. Inicialmente, a gente vai desprezar o atrito. Então, a equação de Bernoulli, ela fica como energia se conserva, né? Energia potencial. O escoamento aqui nessa placa é um escoamento interessante, porque, veja, aqui na saída dessa placa vai ter um jato, né? E aqui uma certa recirculação, né? E aqui a gente pode dizer que a velocidade é constante aqui nessa seção, né? Lembrando que o que a gente está interessado aqui, é bom falar isso, são propriedades médias, né? E a gente pode fazer o balanço aqui também de massa. Estado estacionário, a quantidade de massa que entra, o nosso volume de controle, eu não defini, já fica tão. Pode ser aqui nos medidores, né? M1, a vazão máxima que entra é igual a vazão máxima que sai. Observe que a única. Se a gente pegar aqui na parte 2, o que está contribuindo para o escoamento é essa área aqui, ó, que tem essa velocidade. Essa outra área aqui, a velocidade líquida aqui, eu posso considerar zero, que ela está recirculando o fluido. Porque da placa sai um jato. Então fica nessa recirculação. Aí eu posso chegar aqui e escrever. Supondo, se a gente pegar na área 2, só um minutinho. Nessa área aqui, 2, lembre-se que tudo que a gente faz é o integral na área, né, de, sei lá, do fluxo, for vazão volumétrica, que a gente está falando massa, né? Rho VDA. Mas essa área 2, a única parte que interessa é a área do jato.
Porque somente no jato está saindo. A velocidade líquida aqui fora do jato é zero. Porque ele tem uma zona de recirculação. Professor, Oi. eu só não enxerguei o que é a área 1, o que é a área 2. Área 1 é essa seção aqui do tubo. Uhum. E área 2 seria essa seção aqui, onde estão os medidores. Elas são iguais na teoria? Podem ser, se o diâmetro do tubo for igual dos dois lados, Uhum. Tá, beleza, obrigada. certo? Então, eu vou dizer que essa integral de ρ VdA, se a velocidade for uniforme aqui no jato, vai ser igual a ρ V do jato, vou botar assim, do jato, vezes a área do jato. Certo? A vazão máxima em 2 é igual a ρ, velocidade do jato, vezes a área do jato. Por causa dessa zona de recirculação aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui no YouTube algum filme sobre isso, que aí fica fácil de ver, vocês não precisam acreditar em mim. Ih, não vai dar. Ih. Aqui dá para ver, né? Universidade. Aqui dá, ó. Veja, são jatos turbulentos, daqui a pouco a gente vai... Porque o jato é instável, né? Mas, veja, aqui a placa, vocês estão vendo meu cursor? Vou diminuir a velocidade do filme. Aí daqui a pouco vai começar a ver mais. Se bem que diminui a velocidade, diminui o número de partícula. Mas veja, tem um jato aqui, esse jato é instável, é um caso específico, mas ao redor do jato, veja que tem a zona de recirculação, tá vendo? Que são esses vórtices. Aí depois de algum comprimento de tubulação, o fluxo fica turbulento, mas aqui, após a placa, você tem essa região aqui de recirculação e tem um jato, concorda? O jato nem sempre é instável desse jeito. A gente está considerando aqui como se fosse o jato estável. Então, ρ1, V1, A1, que é a quantidade de massa que entra, é igual à quantidade de massa que sai pelo jato. Então, a gente pode dizer que V1 é igual à área do jato, área da entrada da tubulação, vezes a velocidade do jato. E podemos substituir isso na equação de Bernoulli. Esse negócio aqui é muito bom, exceto para passar a página. A gente substitui e fica aqui. P1 sobre ρ mais área do jato sobre A1, velocidade do jato ao quadrado,
Oi? Não é 1 sobre Rho? Oh, que droga, hein? Eu não tirei esse 2. Oh, sobre 2. Ou melhor, eu vou fazer em termos de deixar em V1, né? V1 ao quadrado sobre 2, médio. Aí eu vou admitir, não sei se vocês concordam, que a cota média da entrada 1 é igual à cota média da saída 2. Pode ser? Obrigado. Ato falho total, né? Não sei por que esse 2 está em minha cabeça. Concorda? Então eu posso cortar aqui. Pera, professor, não entendi essa parte, não. O que é esse termo aqui? GZ1, energia potencial na entrada. Mas ele é a gravidade vezes a altura média do fluido. Se eu pegar isso aqui como zero, Entendi, eles estão na mesma altura. estou na mesma altura. Entendi, obrigada. Nada. É igual P2 sobre ρ. Observe que eu quero obter a vazão. A vazão, por exemplo, V1 A1. Isso que eu quero obter. P2 médio sobre ρ. Mas aí eu substituo a vazão, que vai ser VJ, né? A1, AJ, que é a área do jato, vezes a velocidade do jato ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. Opa, vezes V1 ao quadrado. Então, eu posso dizer que P1 menos P2 sobre ρ vai ser igual a 1 ao quadrado, a j ao quadrado, a área do jato ao quadrado, velocidade 1 ao quadrado. Fiz besteira aqui, desculpa. Eu quero isolar V1, né? Vai ficar difícil. Professor, Oi? naquela equação ali de cima, esse A1, AJ veio de onde? Do V1? A1 é a área 1, daqui. Mas não era V2 aí? Eu, Dois eu botei considerando só a área do jato, Ah, tá. certo? Porque V2, ele é zero aqui, né? Porque é uma zona de recirculação. O que quer dizer zero? Está entrando e saindo da mesma quantidade. Não é que está parado. Fora do jato, como está recirculando, está entrando e saindo da mesma quantidade. Aí vou botar aqui V1 ao quadrado sobre 2, médio, menos A1 ao quadrado, AJ ao quadrado, V1 médio ao quadrado, é igual P2 médio menos P1 médio, sobre ρ. Logo, a velocidade 1, ela é igual a 1 meio de menos A1 ao quadrado sobre a 2J ao quadrado, a J ao quadrado, vezes ρ, P2 menos P1, médio. Isso aqui, A1 é maior do que a J, então, isso é um número negativo, né? Então, eu vou multiplicar por menos 1 só para ficar
multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, para ficar certinho. Então, fica 1 meio de A1 ao quadrado sobre AJ ao quadrado, menos 1, vezes ρ, P1 menos P2. Logo, V1 é igual. Ver se eu consigo copiar isso aqui. A raiz disso aqui. Certo? O que foi, Narelli? Narelli leu alguma coisa engraçada aí, hein? Não, é que o pessoal aqui em volta tá rindo demais. Aí eu fui olhei assim, eu não sei por quê. O riso, ele é contagioso. É mesmo. Então, veja, eu tenho P1 que eu estou medindo, eu tenho P2 que eu estou medindo, e a área do jato, em uma primeira aproximação, a área do jato é igual à área do orifício. Do orifício na placa. Aqui tem um negócio que diz que apaga quando você risca, mas é mentira. Do orifício na placa. Então, teoricamente, está resolvido, né? Só que esse orifício, esse jato, ele não é exatamente igual a área da placa. Ele tem uma contraçãozinha, ele tem até um nome, vou botar aqui, área do orifício é igual à área da J. Mas, na verdade, essa diferença pode ser um pouco grande. E como a placa de orifício ela é muito usada na indústria, essa diferença foi muito estudada, e esse jato ele se contrai um pouco depois que ele passa da placa, tem um nome especial que chama vena contracta. E aí essa expressão ela sofreu uma correção. Foi calculada uma correção para ela, e a correção é o seguinte, que a velocidade é igual, é uma correção besta, né? Vou escrever assim, é P1 barra menos P2 barra dividido por 1 meio de beta a quarta menos 1 vezes a densidade. Tá certo. Vezes agora um fator de correção aqui, que é chamado um C qualquer. Esse beta é o diâmetro do tubo anterior à placa, menos o diâmetro do orifício. Isso aqui dá, se você pegar A1 ao quadrado sobre o diâmetro do tubo é 1, né? Chamei de 1.
sobre área do orifício vai ser igual a π d1 ao quadrado sobre π diâmetro do orifício ao quadrado, fica d1 ao quadrado sobre... Só que aqui é ao quadrado, né? Que a área é ao quadrado. Aqui é ao quadrado é d1 sobre o diâmetro do orifício na placa quarta. Por isso que esse beta é elevado ali a quarta. Então tem esse coeficiente de correção aí. E esse coeficiente de correção, ele tem a seguinte expressão: C vezes 0,59 mais 0,03 vezes beta elevado a 2,1 menos 0,18 beta elevado à oitava mais 97,7 beta elevado a 2,5 dividido por Reynolds elevado a 0,75. Lembrando que o grande Reynolds é um número adimensional. A gente vai falar dele agora. Não sei se eu já falei antes. Que é ρ vezes a velocidade média vezes o diâmetro do tubo dividido pela viscosidade. Se a gente quiser a vazão máxima... Opa, caraca! A vazão máxima, M ponto, vai ser igual a ρ, a velocidade 1, que eu calculei ali, vezes a área 1, que é a área do tubo. Então, problema resolvido. Essa é a aplicação da equação de Bernoulli, né? Eu não sei se vocês viram os filmes sobre a equação de Bernoulli. Vale a pena ver, né? Que é a interconversão da pressão com velocidade. E que permite a gente calcular e medir as vazões, dentre milhares de coisas. A gente vai entrar no terceiro ponto aqui, que é perda de carga. Algum comentário nesse ponto aqui? Vou fazer o seguinte, como eu vou mudar de assunto, e a gente discutiu há poucos instantes, vamos dar um intervalo. 10 minutos de intervalo, tá bom? Beleza. Obrigada. Obrigada. Se alguém quiser falar alguma coisa, estou aí à disposição. Vou fechar minha câmera aqui, que eu vou beber água aqui no gargalo de minha garrafa, então, para vocês não presenciarem essa cena.
É nós. Opa, gravando essas besteiras, hein? Todo mundo por aí já? 58, né? 48. Sim, professor. Giovana tá aí? Beleza, Narelli? Todo mundo, então vamos mandar abraço. Então, veja. A perda de carga é a perda, todo mundo aí mesmo, é a perda de energia do escoamento. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, que por causa da conservação da massa em estado estacionário, a perda de energia de um escoamento nunca é pela queda de velocidade. Em um sistema sólido, o atrito normalmente faz o sólido perder velocidade. Na mecânica dos fluidos, não. O fluido ele perde pressão ao longo do tubo. Lembra que eu mostrei para vocês que a pressão cai linearmente ao longo do tubo. Isso é o efeito do atrito. Por que a pressão? Veja, você tem uma tubulação que está saindo 1 quilo de água por hora, tem que estar passando pela tubulação, por qualquer ponto da tubulação, seja na entrada, ou seja, 1 quilômetro depois, tem que estar passando 1 quilo por hora, 1 quilo por segundo. A vazão mássica em estado estacionário é constante, porque a massa que entra é igual a massa que sai. Então, o atrito na tubulação, ele é calculado a partir de uma variável que chama fator de atrito, como é para sólidos, né? A gente usa muito esse fator, e esse fator depende muito do escoamento. O escoamento de fluidos, a gente tem trabalhado aqui como escoamento organizado em lâminas, mas nem sempre esse escoamento é assim. O escoamento, ele depende do número de Reynolds do escoamento. Deixa eu mostrar qual foi o experimento de Reynolds e depois a gente discute. Reynolds, ele pegou um aparato, já até tem até hoje o aparato dele. Deixa eu ver se eu pego uma foto aqui. Devia ter pego, né? Tem é Minnesota, se não me engano. Tem aqui o esquema dele, né? Mas que ele pegou, tinha um corante aqui. Aí nesse corante esse corante ele colocou em um sistema de escoamento, em um tubo, e ficou observando esse corante. Na verdade, tem o aparato de Karman, von Karman. Karman? Ué, Prandtl. Deixa eu ver isso. Está na Minnesota. Foi mais ou menos o mesmo aparato de Reynolds. Aqui a foto dele, é o de Prandtl, né? Que é aquele aparato, veja, para estudar o fluxo, ele fazia escoamento organizado aqui nesse canal, ele usava tipo um moinho que ele mexia com as mãos, né? Mas vamos voltar ao aparato de Reynolds. Então, veja, pegar essa foto aqui, que é justamente o experimento do YouTube. Tem um tubinho aqui que está saindo corante, um corante azul. Esse tubo, ele entra numa tubulação maior, né? E nessa tubulação maior, está escoando água. E a vazão da água vai ser aumentada aos poucos. Aqui está o esquema, né? Você tem um corante, que é esse DAI, e que é injetado numa tubulação com água e a vazão vai aumentando. Aí vamos ver o que acontece. Deixa eu botar em tela inteira aqui.
Diminuir um pouco a velocidade, tá pouco já. which is attached to a container, is carrying water. At some point in the pipe, a colored pigment is introduced into the flow. A vazão bem baixa. Called Osborne Reynolds. Tá bem clarinho o corante, né? O corante é essa curva aqui, tá vendo? Vocês estão vendo? E já está passando água, né? Que são essas setas, indicando que já tem a vazão. Então, no começo, é aquele regime que eu falei para vocês, do escoamento em lâminas, que a gente chama de escoamento laminar. Aí ele vai aumentar a vazão da água e vai observar o que acontece com o corante. Aí vai aumentando a vazão, aumentando a vazão. Aí veja que o corante já começa a aumentar um pouco e começa já a oscilar um pouquinho. Aí veja que o comportamento mudou nesse momento, né? Deixou de ser uma reta, né? Era uma reta, que era aquele escoamento em lâminas, e ele começa a oscilar agora, em uma certa instabilidade, que a gente chama. Aí ele muda completamente. Pena que esse vídeo está muito clarinho, vou pegar, agora que vocês viram como é que é, mais ou menos. Aí veja, aqui, apesar de estar muito clarinho, dá para ver uma coisa, que o filamento desapareceu completamente com o aumento da velocidade, porque é uma mistura por causa da velocidade. A velocidade, as partículas que andavam assim paralelas umas às outras começaram a misturar e dispersar tudo. Aí vou pegar aqui um filme que eu tenho aqui. Esse é mais profissional no sentido da mecânica dos fluidos, mas é menos claro para o experimento, né? Primeiro tem que ver o outro. Então, veja, começa o experimento, aí está escoando água e eu vou aumentando a velocidade aos poucos. Aí começa uma instabilidade, né? A instabilidade aumenta. Aqui é um momento muito importante. Veja, começa a se formar vórtices. Né? Começa a ter um escoamento para trás. E esse vórtice que é a característica do próximo regime de escoamento, que a gente chama de turbulento. Essa vorticidade, essa formação de vórtice. É isso que causa a mistura. Que é um movimento assim, né? Aí esses vórtices, eles ficam cada vez mais fortes e desaparece, né? O corante, né? Por causa do efeito de mistura. Aquele escoamento em lâminas, ele vale para velocidades baixas, né? Para número de Reynolds baixos. Veja, o que Reynolds descobriu que foi extremamente importante para a mecânica dos fluidos foi que esse comportamento laminar, que a gente chama, e esse comportamento turbulento, eles são funções de um número adimensional chamado número de Reynolds. Então, para Reynolds, ao redor, se eu não me engano, 2.300, o comportamento é laminar. Vou pegar aqui certinho. E para Reynolds, acima, Reynolds entre 2.300 .
E ao redor disso, olha aqui no gráfico, 4.000. Sempre isso aproximado, né? Apesar de ter o gráfico certinho, isso depende muito. A gente chama regime de transição, que é quando o corante ele começa a oscilar. E para Reynolds maior, 4.000, o regime é turbulento. Reynolds, a gente viu que é Rho, V, D sobre Mi. A gente pode reescrever isso aqui dessa forma. Reynolds é igual a Rho, V ao quadrado. Essa é a velocidade média do escoamento, dividido por Mi, V sobre D. Essa parte aqui no denominador, ela lembra muito a nossa tensão de cisalhamento. Então, ela está relacionada às forças viscosas. E aqui em cima, a gente chama de forças inerciais. Esse termo aqui, se vocês lembrar da nossa dedução do teorema de Reynolds, ele é o fluxo de quantidade de movimento dentro do volume de controle, que é exatamente igual. Lembra que eu falei do jato batendo na mão? Vem um jato, e o jato bate na mão, que isso é uma força inercial. Se eu jogar essa tampinha aqui na mão, eu também vou sentir essa força. Eu posso até botar aqui vezes área, obviamente iria cortar para realmente ser força. Né? Porque a tensão é força sobre área, e ali ρV ao quadrado é o fluxo multiplicado pela área, viraria a força inercial. Então, o número de Reynolds é a razão entre a força inercial. Veja, quando eu jogo essa bolinha aqui em minha mão, essa bolinha viaja, ela tem uma inércia, ela quer continuar viajando. Quando eu paro ela com minha mão, eu sinto ρV ao quadrado sobre A, que é a força inercial que ela causa em minha mão. E aqui embaixo é a tensão de cisalhamento dentro do escoamento. Então, no escoamento, eu tenho dois componentes para a velocidade. Eu tenho um componente viscoso, que é um fluido perturba o outro, e eu tenho um componente inercial, que é um fluido empurrando o outro. Isso é o número de Reynolds. Esse filme aqui eu acho sensacional. É um dos filmes mais sensacionais de mecânica dos fluidos. Veja, essa primeira parte é com o número de Reynolds bem baixo. O número de Reynolds 0,3 é um escoamento completamente luminar. Né? E com zero força inercial, praticamente zero. Aí veja. A bolinha ela está girando com o fluido. Ela não tem inércia nenhuma. O escoamento parou e a bolinha parou também. Agora veja esse, ele vai aumentar. A bolinha continua andando, ela tem inércia. Não é maravilhoso, Giovanni? Narelli não viu, Narelli estava olhando no WhatsApp. Veja, esse filme é maravilhoso. Eu vi sim, professor, eu estava olhando a força. Porque eu estava
Não entendi por que no comportamento laminar a força inicial é 0. Porque a bolinha, no comportamento laminar, não é 0, ela é baixa. Veja, no primeiro vídeo com Reynolds baixa, lembra que a viscosidade ela resiste ao escoamento, concorda? Então, no primeiro experimento, o fluido, a bolinha que está se movendo com o fluido, ela tem uma inércia, mas a força viscosa é 10 vezes maior do que a força inercial dela, que é 0,3. Então, o fluido vai segurar a bolinha. Aí, no outro experimento, a força inercial é 10 vezes maior do que a força viscosa. Então, ela vai continuar girando até que ela perca energia pelo atrito com o fluido. Eu acho esse vídeo sensacional. Ele está te mostrando que é um fluido viscoso, né? Aí, no segundo, ele reduziu a viscosidade do fluido. A bolinha parou, porque agora nesse, eu não sei se ele bate a colherzinha. Sensacional. Palmas para quem fez esse filme. Palmas. Genial. Aí, professor, nesse caso, é o mesmo fluido, ele só aumenta a velocidade do fluido para aumentar a Reynolds? Isso aí é outra coisa muito importante, essa pergunta que você fez. Veja, que é um tópico do nosso curso que, infelizmente, eu não dei, mas como é que se fala? É muito importante. Suponha que você está simulando um escoamento no oleoduto, no laboratório. Para fazer o mesmo escoamento, você, do oleoduto no laboratório, a primeira coisa que você tem que garantir é que os dois escoamentos estão no mesmo número de Reynolds. Então, veja, no laboratório, você vai ter que reduzir o tamanho do tubo. Não tem como você colocar um tubo de 20 polegadas no laboratório. Então, para manipular o número de Reynolds, a gente manipula a viscosidade do fluido. Nesse caso aqui, ele pode ter manipulado a viscosidade do fluido e a velocidade do escoamento, né? E a densidade, só que a densidade, como eu já falei várias vezes, a faixa dela é muito pequena, não dá muito. Para fazer esse experimento, ele pode manipular tanto a viscosidade do fluido, quanto a velocidade com que esse prato gira. Aparentemente, o prato não está girando 10 vezes mais rápido, concorda? Então, ele reduziu a viscosidade do fluido. Agora, tem outro filme também que não é tão genial quanto esse, mas que eu acho bem legal. E como é que é o perfil de velocidade? Devia ter mostrado esse antes, mas esqueci. Veja que é um tubo. Um tubo que está vertical, um tubo transparente, em que o experimentador colocou um corante aqui nessa linha onde meu cursor está passando. E aí o primeiro experimento que ele vai fazer é um escoamento com Reynolds igual a 1 para a gente ver o perfil de velocidade. Certo? A gente vai ver uma coisa que chama streak lines, mas as streak lines em estados acionários, elas são similares ao perfil de velocidade. Aí ele está tirando a agulha dele e ele vai ligar o escoamento. Tem a parte transiente e aí depois... Qual o formato do perfil de velocidade?
Está fechada, Narela, seu microfone. Responda em coro. 1, 2, 3. Parabólico? Parabólico, né? Não é sensacional? Sensacional. Aí veja, aquilo ali era um óleo viscoso. Aí, para fazer no mesmo tubo, no mesmo aparato, agora eu vou fazer com água. Agora veja que esse Reynolds aqui é turbulento. 10.000. Opa! Aí veja, o perfil de velocidade ele é quase reto, né? O escoamento turbulento ele se aproxima muito do que a gente chama de escoamento empistonado, vocês vão ver em reatores, é plug flow. E ele tem, é porque aqui é um tempo pequeno, né? Porque imagina um Reynolds de 10.000, a velocidade aí é altíssima, então o tempo que ele filmou é muito pequeno. A gente pode até calcular o tempo de filme aí para a água. A gente não tem o diâmetro, né? Mas vamos botar que é 1 centímetro, é ρ, que é 1.000 quilos o Reynolds é 10.000, né? ρ. V que a gente quer saber. O diâmetro, vamos dizer que é 1 centímetro. 10 a menos 2 metros. Dividido por 10 a menos 3, né? Pascal, que é milipascal. Então, a velocidade é 10.000. Aqui fica vezes 10 ao cubo, vezes V. Esse com esse dá 10 ao quadrado. Velocidade aí é da ordem de 0,1 metro por segundo. Pode parecer pequeno, mas não é. Que é da ordem de 10 centímetros por segundo. Então, aquela filmagem ali foi da ordem de 1 segundo. É muito pouco tempo para a gente ter uma ideia das vorticidades. Tá? Se eu não fiz nenhuma conta errada. Professor, o senhor pode voltar com a imagem que estava lá do... Então, veja, o perfil ele é reto. A gente vai ver, pode até ver depois a equação. A equação que dá, só rapidinho, quando tem um tubo assim, a equação, ela dá um perfil assim, ó, da velocidade média, porque tem uma perturbação por causa da turbulência, né? Um desvio. Velocidade média em cada ponto. É isso. Onde está 10 ao quadrado, é 10, Narelli. Ah, verdade, verdade. Então, veja, mais ainda. É 1 metro por segundo. Então, essa filmagem aí é da ordem de 0,1 segundo que a gente está vendo, né? Por isso que a gente não está vendo os vórtices. Foi Beatriz? Pode dizer, Beatriz? Professor, nesse caso, no escoamento turbulento, nas paredes as velocidades também são zero? Sim. É porque eu achei estranho, porque o que acontece? Se você olhar aqui, ó, o escoamento começa aqui dá para ver bem que está paradinho, ó. Desse lado dá para ver, só que do lado esquerdo não dá. Parece que ele foi junto, tá vendo? Mas aí é alguma coisa, tipo, ele cortou o corante antes. Porque ele está puxando com a agulha, né? Aqui dá para ver, mas a velocidade na parede é diferente de zero,
para polímero, quando você tem um polímero, uma solução polimérica, e ela pode se comportar como um tarugo, né? Ou seja, essa solução polimérica ela endurece, e aí você empurra, em vez dela ser bombeada, né? Ela vai sair, se você olhar na saída do tubo, ela vai sair como um tarugo, como estrudada. Não vai sair como um fluido caindo, né? Porque ela se comporta, a partir de uma determinada concentração, como um sólido. Normalmente é um fluido que a gente chama de tensão de escoamento, lembra? Está muito, muito enterrado aí no começo do curso, né? Ah, eu lembro. Acho que lembro. Normalmente são soluções poliméricas muito concentradas e suspensões concentradas que elas deslizam na parede do tubo. Elas não têm essa condição de velocidade igual a zero na parede do tubo, é um deslizamento. Isso é um problema grande assim, da área de reologia, né? Porque a reologia quer estudar coisas que não deslizam. E da parte de simulação também, né? Porque quando tem um deslizamento, você perde aquela condição de contorno. Eu nunca fiz uma simulação com deslizamento. Vou até ver como é que é na prática. Lá no laboratório tem fluidos que deslizam, né? Petróleo parafínico desliza, mas aí a gente controla o deslizamento que a gente quer medir propriedade reológica. É um problema complicado. O Thiago tem um artigo muito bonito em como evitar esse deslizamento durante a medida. Comments. Entendi. Obrigada, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui no meu arquivo pessoal. Esse aqui é um filme. Vou tentar abrir com esse aqui mesmo. São muito antigos esses arquivos, né? Então, muitos deles nem abrem mais. Só... Não, talvez esse abra. Esse é aquele mesmo. Isso aqui é interessante também, vou botar ele rapidinho. Ah, esse é sensacional. Aqui tem uma saída, né? Está formando um vórtice aqui. Não tá dando para ver. Mas tem, não sei se vocês estão vendo a estabilidade aqui fazendo... Chama vórtice de von Karman, que era mais ou menos aquela instabilidade que estava tendo naquela placa de orifícios que eu mostrei para vocês. O von Karman estudou esses vórtices naquele aparato com o negócio de moinho. Esse aqui... Esse é um vídeo de um fabricante sobre visualização de fluido em vários obstáculos, né? Aí o fluido está parado.
Parado, ele provavelmente vai aumentando a velocidade. Deixa eu adiantar um pouquinho. Aí veja, aí ele está fazendo um jato também, né? Passando aqui tipo por uma placa sobre várias bolinhas, né? Um fluido, é um escoamento periódico aí, parado, escoando. Só que o mais interessante para a gente é esse aqui, ó. Vocês estão vendo o jato aqui, como a gente falou, né? Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza. Vamos voltar à nossa aula. Então, a equação de Bernoulli com perda de carga, né, com perda de energia, ela tem essa forma, né? Pode ser sobre ρ, sobre gama, né? Onde os termos agora a gente chama carga, mais eventualmente uma bomba que a gente coloca no escoamento. E aqui lembrando sempre, só que essa vazão corta, né? A gente lembrar dessa vazão resolve alguns problemas. Veja, esse termo de perda de carga, ele é a energia perdida por atrito, na forma de calor, normalmente, dividido, normalmente não sempre, dividido pela vazão mássica vezes a gravidade. Eu mostrei que ele depende, até para o escoamento laminar, daquele tensor gigante, tensor de deformação, mas ele é aproximado por um fator, que é o fator de atrito de Fanning, vezes L sobre D, vezes a energia cinética média, dividido por 2G. O fator de atrito, ele tem uma equação complexa, né? Ele é função do número de Reynolds. Obviamente, o escoamento é tão diferente a partir do Reynolds que ele tem que ser levado em conta, e da rugosidade relativa da tubulação. Esse é a rugosidade da tubulação, tabelado. Vou botar. Esse HL aqui é a perda de carga. Observe que todos os termos têm dimensão comprimento na equação. E D é o diâmetro da tubulação aqui. Epsilon sobre D dá uma relação entre a rugosidade e o diâmetro, né? Se para uma tubulação fininha, obviamente, a rugosidade é muito mais importante
do que para uma tubulação de 10 metros de, sei lá, comprimento, exagerando aqui, né? O gráfico que relaciona a rugosidade não, desculpa, o fator de atrito com o número de Reynolds é muito famoso. É o famoso diagrama de Moody. Ele tem essa cara aqui, né? Para Reynolds baixo, escoamento laminar, o maior atrito do fluido é ele com ele mesmo. Fator de atrito. Aí esse fator de atrito ele passa aqui por uma instabilidade e depois ele tem aqui uma queda turbulenta aqui do outro lado. E aqui é aquela região de transição, onde tem aquelas oscilações grandes, né? Aqui é uma região muito difícil de calcular tudo em mecânica dos fluidos. E aqui esse gráfico ele vai ter várias curvas, né? A depender da rugosidade. Observe que no regime laminar não tem dependência da rugosidade, ou seja, o maior atrito do fluido é dele com ele mesmo. Já que no regime turbulento, o maior atrito do fluido é com a parede da tubulação. Aí, deixa eu mostrar um diagrama de Moody aqui profissional. Todo mundo copiou. Aí, botar a equação aqui. A equação não é fácil no regime turbulento. Ver aqui é menos 4 log de F sobre D mais 1,255 Reynolds sobre raiz de F. Equação implícita. Ou seja, não tem como você isolar F aqui para resolver essa equação. Essa equação tem que ser resolvida iterativamente. Professor, ali é 1,255 ou 1.255? Fala, Beatriz. Ali, no segundo termo, é 1,255. Tá escutando? Veja, deixa eu pegar aqui, esperar a Giovana terminar de copiar. Pegar um diagrama de Moody aqui profissional. Tá escutando? Professor, a Beatriz está falando. Ah, caramba, sou eu que estou com o som. Sem o som, né? Eu já falei, ai meu Deus, pronto, o microfone tá ruim de novo. Fui eu que, foi por causa do vídeo que estava falando muito besteira, eu botei para poder falar. Aí no segundo termo é 1,255 ou 1.255? Um ponto, um vírgula. Ah, beleza, obrigada. O livro tem uma fórmula, eu acho que é essa. São várias fórmulas para esse fator de atrito turbulento, todas implícitas, né? Acho que é essa forma de Colebrook. Copiou todo mundo? Então vou procurar aqui um diagrama de Moody. Tem mais de 1.000 diagramas de Moody na internet.
Posso pegar aqui qualquer um deles, né? E vou aumentar ele aqui. Acho que eu aumentei muito. A gente vai conviver com essa propaganda em cima. Deixa eu copiar aqui a imagem. Aí a gente não precisa conviver com isso. Vê se dá para ver direitinho? Pode dar mais um pouquinho de zoom? Obrigada. É porque esse negócio aqui é muito burro. Deixa eu botar aqui no nosso própria aula, que aí fica até melhor. Beleza? Então, veja, é o fator de fricção na ordenada, o número de Reynolds na abscissa, e aqui do lado direito, a ordenada, o fator de fricção, a rugosidade relativa. Aí a primeira coisa que eu chamo a atenção aqui é que, na pior das hipóteses, o fator de atrito vai ser ao redor de 0,1. Né? Se vocês estiverem fazendo um problema e o fator de atrito der maior que 0,1, é Houston, I have a problem. Né? Então, o fator de atrito o ideal aí que dê ao redor de 0,03, alguma coisa assim desse tipo, né? no cálculo. A outra coisa, né? A rugosidade relativa ela é tabelada para vários materiais. Aqui no meio do gráfico tem alguns desse gráfico, mas observe que esse número aqui é uma estimativa, né? Você fala, um tubo de ferro, mas com o tempo o tubo de ferro vai estar enferrujado, vai estar cheio de bicho, cheio de bactéria e fungo, sei lá o que fica na parede do tubo de ferro. Então, essa é uma estimativa. Aí, primeira região laminar, aquela reta que a gente falou. Depois, aqui a região de transição, que tem uma incerteza muito grande. O fator de atrito diminui, né, nessa região, um comportamento muito interessante. E aí, depois, várias curvas caindo, o fator de atrito com Reynolds e caindo em função da rugosidade negativa, rugosidade relativa. A outro ponto que eu queria ressaltar aqui é essa curva aqui de baixo, que é chamada curva para tubo liso, que é essa curva aqui de baixo. É isso. Então, antes de calcular o fator de atrito, na equação, vocês podem pegar uma estimativa através do diagrama de Moody. Certo? Aí veja, como é que eu vou calcular esse fator de atrito implícito? Aí eu vou pegar aqui meu Excel. Você pode fazer na calculadora também, quem tiver uma calculadora que resolva a equação implícita. Eu prefiro fazer no Excel. Porque a calculadora você vai escrevendo, vai perdendo as coisas, né? Tem muita pouca linha, né? Veja, para resolver uma equação implícita, eu vou voltar aqui em cima, vou copiar isso aqui. Quem já viu cálculo numérico, já viu isso. A maneira mais fácil é a gente reescrever essa equação aqui na seguinte forma.
Opa. Uma, sei lá, G de Fzinho, igual isso aqui. E a gente quer achar o zero dessa função. O que quer dizer isso? Você vai, como se você fosse fazer um gráfico de G de F, e você quer achar esse ponto aqui, né? O ponto em que F zera a função. Aí tem duas maneiras de fazer isso. Eu vou pegar aqui um tubo de aço, né? A rugosidade 0,1, é igual a 0,1 milímetro. Então, é vezes 1 menos 3 metros. Pegar o diâmetro como 1 polegada, é 2,54 centímetros. O Reynolds, a gente pode calcular, né? Mas vou pegar um Reynolds aqui, para não ficar também 10.000. É isso. E vamos achar o fator de atrito. Então, a gente tem que fazer a tabela de F e G de F. Professor, Oi? pode dar um zoom, por favor? Opa, desculpa. Obrigada. Obrigado por avisar, Giovana. Então, veja. Aqui eu já vou botar um chute do fator de atrito e já vou dizer que é 0,03. Ou 0,03. Aí, minha G de F é menos 4 vezes log 10, né? Que o Excel tem essa história de log 10. F2, log 10 de epsilon sobre D, esse cara aqui, dividido pelo diâmetro da tubulação, dividido por 3,7, mais 1,255, dividido pelo número de Reynolds, vezes a raiz do fator de atrito. O meu Excel está em português, então é raiz. Aí fecha o denominador, ou fecha a raiz, fecha o denominador, fecha o log, menos 1 dividido por raiz de F de novo. Veja, meu G de F deu diferente de zero. Aí, se eu usar essa técnica aqui, eu tenho que descobrir um G de F que ele passe do positivo para o negativo. Aí, deixa eu só botar essa fórmula aqui para ter endereço absoluto, né? Para que eu possa copiar a fórmula de um lugar para o outro. Aí eu posso chutar aqui, né? 0,031. Alguma coisa errada, Houston. É que você travou a I7 A próprio também. F, né? Isso. Quem foi que falou? Fui eu, professor. Mandou bem no Excel, Narelli. Legal. Vocês já sabem tudo. Então vamos. Aqui eu botei de 0,1 e 0,1, né? Vai ficar. Vai demorar. Mas veja, errei aqui. Não tem problema. Veja, mudou de sinal aqui, né? Concorda? Aham. Eu posso até fazer um gráfico para ficar mais. Professor,
O fator de atrito está aqui, é um número entre 0,066 e 0,067. Para mim, isso aí é suficiente. Eu não preciso de mais precisão do que isso. Aí eu posso fazer um gráfico aqui para ilustrar. Professor, Pode dizer. a gente precisa necessariamente fazer esse teste para ver a mudança do sinal? Ou a gente pode calcular para achar direto o zero? Aí é a próxima técnica. Tá. O Excel ele também calcula direto o zero, né? Você vê aqui que é igual aquele gráfico que eu fiz. Você pode usar esse negócio de procurar o zero, igual eu procurei, é muito útil em problema muito complexo, né? Esse não é exatamente um problema complexo, que é achar a raiz de equação. Ou então, quando a gente está em dúvida se escreveu a equação certa, não acha a raiz nunca, aí a gente faz o gráfico para ver se tem raiz ou não. Mas vocês podem usar várias coisas aqui no Excel. Vocês podem usar atingir meta, por exemplo. Era isso que eu estava pensando. Eu só não sei cadê meu atingir meta. Teste de hipóteses. Teste, beleza. Isso. Atingir meta eu quase não uso. Aí você pode definir essa célula aqui, tentar que ele zere. Opa, ele zera G de F. Valor zero. Alternando a célula F. E aí, beleza. Que é 0,66, que foi o que a gente falou. Agora, se você quer ser profissional, tem uma coisa aqui no Excel muito útil, que chama o Solver. Não sei se vocês já usaram. Né? Nunca consegui usar, mas já ouvi. Não, é tranquilo. Você vai em opções, suplementos, e aí aqui você vai colocar o Solver, né? Adicionar o Solver. Suplementos do Excel, aí vai clicar aqui no Solver. Certo? E aí no meu já está instalado. O Solver faz, além de resolver a equação, faz otimização. É super útil para contas rápidas, né? É um otimizador muito bom. Então, parâmetro do Solver. Definir o objetivo. Primeiro, deixa eu mudar esse valor aqui dessa célula, senão vai ficar muito fácil. 0,0, sei lá, 8. O ponto 1. Vamos fazer difícil. Solver. Aí, veja, qual é o seu objetivo? Você quer que a função zere. Então, você vai botar aqui, ó, essa função, essa célula da função, valor de 0. Certo? Como é que você quer que ela zere? Você quer que ela modifique o valor de f. E aí, resolver. Beleza, mesma solução. O resíduo 10 a menos 10, excelente. Certo? Se não der certo, normalmente a equação está errada ou a estimativa inicial está muito ruim. Aí vocês mudam a estimativa inicial, que é o número que eu botei ali, ponto 1, aí você põe ponto, sei lá, ponto 0,5, ponto 0,3. Não vai botar 3 como estimativa inicial. Ele pode até achar, mas, porra, não existe esse escoamento com fator de atrito 3. Tranquilo? Beleza. Vou voltar aqui a nossa aula. Então, isso é a perda de carga em tubo, né? Mas uma tubulação, ela não tem somente tubo. Ela tem também acidentes, que a gente chama. O que são acidentes? Curvas, válvulas, aberturas, né? Jatos, tem placas de orifício. É um acidente de tubulação, causa uma perda de carga. Esses acidentes,
a perda. Tem vários métodos, né? 2 são consagrados, a gente vai falar só de um. São simples os métodos. São calculados pelo método dos CAS, que diz que a perda no acidente, HL, aí eu vou chamar de HL' aqui, só para diferenciar do outro, é uma constante K vezes a velocidade média no acidente ao quadrado dividido por 2G. E o K é tabelado. Isso aqui é importante a gente falar. Veja, isso aqui é energia cinética. Então, ele está dizendo que a perda no acidente é uma fração da energia cinética que o escoamento tem. A gente pode reescrever isso aqui. Kg sobre V ao quadrado sobre 2. Isso aqui, na verdade, é energia cinética por unidade de massa. Né? Que a energia cinética, a taxa de energia cinética que está escoando é a vazão máxima vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Se a gente dividir a energia cinética pela vazão máxima, fica igual sobre 2. Então, a perda de energia é uma fração da energia cinética do escoamento. Próxima aula, a gente faz um exemplo de perda de carga detalhado. E é isso. Por hoje tá bom. Aula light hoje, né? Até Excel. Professor, pode só repetir esse finzinho, que essa perda de energia eu perdi? É uma fração da energia cinética do escoamento, né? E essa fração é dada por o K tabelado dividido pela gravidade, né? Narelli, muito bom. Você com a câmera aberta, foi boa. Eu estimulo que a próxima aula tenha também. São 2 pessoas que eu posso interagir. Caraca, estou bem pra caramba. Quem quiser abrir também, eu vou tentar abrir, professor, na próxima aula. Isso aí, Beatriz. Só que foi o que eu falei para a Giovana, o que acontece? Já te falei, né? O meu computador é muito velho e a câmera dele não tá boa. E eu ainda fico contra a luz. Aí fica uma escuridão horrorosa que ninguém consegue me ver, sabe? Caramba. Mas eu vou tentar abrir. Uma coisa boa que tem é botar uma lâmpada contra a parede, né? Contra